Olá, seja bem-vindo. Este é o programa Câmara Cidadã. Com muita alegria e satisfação no programa desta noite, eu recebo ela, a vereadora do Partido dos Trabalhadores de Balneário Camboriú, vereadora do PT, Marisa Zanoni. E claro, como sempre, você, telespectador, é o nosso convidado desta noite. Por isso, fique com a gente. Olá, boa noite. A partir de agora você tem um compromisso marcado comigo nessa próxima meia hora aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Seja bem-vindo. Este é o programa Câmara Cidadã, programa esse que semanalmente recebe um vereador dessa Casa Legislativa. E com muita alegria e satisfação, depois de quase 3 meses, retorna ao programa, já estamos em dezembro, a vereadora Marisa Zanoni do Partido dos Trabalhadores, do PT, sempre alegre, com muita disposição, passa uma energia positiva e de antemão, antes dela dar o seu boa noite, eu já quero mostrar aqui ó, sua prestação de contas do mandato da vereadora Marisa, que o seu assessor parlamentar, o Caio, me entregou agora há pouco em mãos. E diga-se de passagem, tive rapidamente a oportunidade de ler, rapidamente, por cima assim, e posso dizer para a senhora que é um trabalho muito bem elaborado, digno de profissional. Parabéns, vereadora Marisa. Boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Luciano. Boa noite a você que nos acompanha. É uma satisfação estar aqui novamente, neste finalzinho de ano, contar um pouco do mandato, dessa trajetória da única mulher na Câmara de Vereadores. E sempre muito importante nós fazermos isso, Luciano, e eu agradeço sempre essa oportunidade que eu tenho com você, com todos os profissionais aqui da TV Câmara. Já que essa é a sua última entrevista comigo em 2015, vou fazer aqui rapidamente um breve perfil da senhora, para quem ainda não conhece a vereadora Marisa Zanoni Fernandes, que nasceu em dia 3 de julho de 1968, na cidade de Descanso, localizada no extremo oeste de Santa Catarina. Reside aqui em Balneário Camboriú há mais de 20 anos. É casada com o advogado Roberto Brasil Fernandes, mãe de Daniel e Natália. A vereadora Marisa é doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná e leciona na Universidade do Vale do Itajaí, a nossa Univale. Desenvolveu importantíssimos estudos na Itália sobre os processos educativos de crianças pequenas, nos serviços públicos e atuou na educação básica em Balneário Camboriú, no Colégio João Goulart, durante 9 anos, além de palestras e formação de professores. Também é empresária na área de assessorias e consultoria educacional. A trajetória política iniciou em 1999 com a filiação ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Em 2000, concorreu a uma vaga no Legislativo, ficando com a segunda suplência. No ano seguinte, participou da coordenação do Movimento de Mulheres do PT. E em 2004, nas prévias das eleições, concorrendo à candidatura a prefeita. Presidiu no período de 2010 a 2013 o Partido dos Trabalhadores de Balneário Camboriú. Em 2012, naquele pleito, foi eleita vereadora com 949 votos, a única representante feminina a assumir a 12ª legislatura da Câmara de Vereadores. Além de representar as políticas sociais, a vereadora Marisa consolida a inserção da mulher na política local, protagonizando assim uma frente de inovação no Legislativo de Balneário Camboriú, visando então potencializar a máxima participação popular que ela destaca como essencial característica do PT, do Partido dos Trabalhadores. Vereadora, um belíssimo perfil. Está de acordo? Olha, eu acredito que sempre nossas histórias são marcadas por momentos na nossa vida que a gente escolhe tomar posição, tomar partido. E assim, durante toda a minha trajetória como mãe, como professora, como cidadã, eu sempre procurei me envolver nas causas para além da minha família, nas causas da educação, como militante da escola de qualidade, em defesa da criança e do adolescente, especialmente quando escolhi o Partido dos Trabalhadores, fiz isso muito vinculado à minha ideia de homem, de sociedade, ideologia que as pessoas dizem muitas vezes que não existe mais, e eu reafirmo, se ela não existe para alguns, ela deve se manter viva para outros, e é nesse sentido que eu me movo, e muitos dos companheiros e companheiras de luta, de caminhada também assim se movem, porque eu acredito que quando nós perdemos as esperanças com os partidos políticos, com uma vida social mais justa, solidária, a gente cria pouca perspectiva. E deixamos um legado muito empobrecedor para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então tenho isso como uma filosofia de vida, me mover, me inquietar
e procurar contribuir. E acho que é nesse sentido que ocupo a vaga da Câmara de Vereadores também por essa história. Porque muitas vezes as mulheres dizem, mas é importante mulher estar na política? Claro que é, mas para você estar, você também precisa fazer uma caminhada e essa oportunidade também nos abre outros horizontes e, sobretudo, eu acho que ele nos ajuda a nos constituirmos de forma melhor, mais plena e mais sensível, já que a gente está aqui sempre acompanhadinho da Ellen, né, que tem essa questão muito forte da espiritualidade. São pessoas assim que também me inspiram a gente ter uma espiritualidade mais clara, mais limpa, transparente, porque assim a gente ajuda também aqueles que simplesmente passam por nós. Vereadora Marisa, no segundo bloco a gente vai falar sobre o Plano Municipal de Educação, muito bem comentado, discutido em Balneário Camboriú. No último bloco vamos falar um pouco mais sobre as suas ações na sua vereança durante esses 3 anos até o exato momento. Falar um pouco da política local e nacional. O Brasil vive um período bem conturbado na questão econômica e política. Um assunto está atrelado ao outro. E a sua presidenta, de nós brasileiros, é do seu partido. É difícil para ela governar um Brasil como está? Sem dúvida. E eu acredito que, sobretudo, a nossa crise ela é maior política do que econômica. Hoje o Brasil, e para quem já viveu inúmeras crises, como nós brasileiros, nós sabemos que as instituições estão mais fortes. Nossas reservas cambiais são muito maiores do que nós tínhamos. Então, a crise maior é a crise política. E, sobretudo, de uma composição, eu diria, de governo. O Partido dos Trabalhadores tem uma coalizão. O Partido dos Trabalhadores não governa sozinho. Você tem uma Câmara comandada por Eduardo Cunha. Então, as pessoas precisam observar que o que a presidenta passa tem muito a ver com o conjunto de políticos que estão também mandando no Brasil. E esse sofrimento também, eu acredito, Luciano, que ele é muito mais forte e perverso, porque a Dilma é mulher. Nenhum homem foi tão achincalhado, nenhum homem foi tão agredido verbalmente pelo país afora como a presidenta Dilma. E não é uma questão, isso, você pode fazer a crítica, os brasileiros devem fazer a crítica, os petistas fazem a crítica a determinados aspectos do governo, mas as situações que a presidenta já passou desde a Copa do Mundo, eu acho que elas são vergonhosas para o Brasil. E ano que vem tem Olimpíadas. Para a democracia e, sobretudo, elas atacam as mulheres. E eu tenho repetido que quando a presidenta é chamada de inúmeros nomes que não cabe aqui repetir, eu também sou atingida, todas as mulheres são atingidas. Então, a nossa crise é moral, a nossa crise é ética. Eles não estão diferenciando a pessoa do partido? Sobretudo, Luciano, eu acho que também, exatamente, é a questão dela ser mulher, né? Porque a Dilma tem aspectos fortíssimos do governo que são fundamentais para a redução das desigualdades sociais. O Partido dos Trabalhadores tem esse legado. Você veja que o caminho de destruição do Partido dos Trabalhadores, ele não é de agora, é a conta-gotas. Desde 2004, a gente vem, por determinadas revistas, jornais e determinados meios de comunicação, vem agredindo a imagem do partido e principalmente de suas lideranças. Hoje as pessoas dizem, Balneário, quando você sairá do Partido dos Trabalhadores? E aí eu pergunto, bom, me indique qual partido que eu deva ir que não tenha seus problemas. E eu tenho uma história ideológica, um envolvimento ideológico. O resultado deste mandato, que parece muito simples, ele é resultado dessa construção no Partido dos Trabalhadores. Quando algumas pessoas elogiam um mandato e dizem, pena que você é do PT, eu sempre tenho reforçado, o mandato é resultado da minha trajetória no Partido dos Trabalhadores. É lá que eu aprendi a fazer um planejamento de campanha, a fazer uma campanha transparente, vinculada aos movimentos sociais, e fazer um mandato nessa perspectiva é desta trajetória. Então, faço a crítica, mas tenho muito orgulho de pertencer a um partido que revolucionou a história do Brasil, particularmente da educação e aquele que tirou milhões de pobres da linha da miséria. Acho que isso é um legado que nós jamais podemos nos esquecer.
Muito bem, vereadora, um rápido intervalo que na sequência retornamos para falar sobre o Plano Municipal de Educação. Fique com a gente. Este ano o Balneário Camboriú está fazendo 50 anos. Nossa cidade é jovem, mas é próspera. Está entre as melhores cidades de Santa Catarina e do Brasil. Um alto índice de desenvolvimento humano, uma das cidades mais ricas. A maior renda familiar do estado. Aqui tem emprego. Somos campeões de turismo. Temos uma Câmara de Vereadores atuante, transparente e aberta. E os cidadãos participam. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, 50 anos de cidadania e desenvolvimento. Como é a cidade que você quer daqui a 10 anos? Moderna, com educação, Saúde, lazer, emprego, boa infraestrutura, com mobilidade urbana, com muitos turistas, com crescimento. Isso a gente discute aqui, na Câmara dos Vereadores de Balneário Camboriú. Exerça sua cidadania. Sessões públicas nas terças e quartas, às 18h15. Acesse www.cambc.sc.gov.br. De volta com o programa Câmara Cidadã, nesta noite recebendo a vereadora do PT, Marisa Zanoni, que no primeiro bloco fez um breve raio-x da situação do PT a nível nacional. E eu quero trazer rapidamente para o local onde a senhora está há 3 anos aí, frente ao partido. Ano que vem nós temos eleições municipais. Há quem diga que a eleição para vereador é mais difícil que até mesmo do que presidente. E pelo que eu pude presenciar da senhora, não tens em hipótese alguma intenção de trocar de partido, permanecerás nele, mas serão diante dos fatos que desgastaram, e a senhora tem ciência disso, da imagem do político em si, ano que vem vai ser uma eleição bem complicada, difícil. Eu também acredito, Luciano. A eleição sempre é difícil, para a vereadora também, ela é muito difícil, porque você tem um conjunto de pessoas disputando as vagas na Câmara de Vereadores e que as pessoas ainda percebem o vereador como escolhe o voto, aquele que é um amigo, aquele que ajudou em determinado momento, então o que é parente, tem muito essa questão pessoal envolvida. Mas eu acredito sempre que cada vez mais que quando as pessoas estão mais críticas. E a gente não percebe, mas muitas pessoas acompanham, particularmente essa casa. Eu tenho muito retorno na rua, as pessoas assistem TV Câmara, as pessoas acompanham pelo site, pelo Face. A gente procura fazer um movimento de mostrar sempre o que está fazendo, porque isso é uma obrigação também, prestar contas, afinal a gente é pago com dinheiro público e a gente precisa dizer a que veio e o que está fazendo. Então, eu acredito que a próxima eleição as pessoas vão poder avaliar as posturas, sobretudo, dos sujeitos. Sempre gosto de dizer, um prefeito não governa sozinho. Esta casa tem muita responsabilidade com a cidade que a gente tem e com a cidade que nós teremos. E é sobre isso que as pessoas precisam se comprometer. Então, o debate me parece que vai ser bastante produtivo nesse aspecto, mas é claro, a imagem dos políticos está desgastada. Eu acho que nisso as mulheres têm um pouco de vantagem. As mulheres, nos seus mandatos, elas têm mostrado mais seriedade, elas têm mostrado uma predisposição a fazer mandatos mais abertos, transparentes, vinculados com as causas sociais. E eu acho que nós podemos ter mais mulheres na Câmara de Vereadores, esse é o meu desejo. Exemplo da Câmara Mirim, que nessa legislatura tem a maioria. Vereadora Marisa, esta Câmara, assim como as demais de Santa Catarina e do Brasil, vivenciaram nos últimos 3 meses o tão discutido e para muitos complicado Plano Municipal de Educação. E há quem diga que essa questão, quando envolve a palavra gênero ou coisa que o valha, que ensinar é papel da escola e educar é da família. Tantas controvérsias, debates, um lado as pessoas a favor, outros não, mas de certa forma já aprovado, né, nessa Câmara, nesse município. Como ele foi elaborado? Luciano, ele está ainda em processo de discussão. Nós acreditamos que agora até o final do ano ele seja aprovado realmente, mas eu acredito que o debate ele foi ocupado
por grupos, particularmente grupos religiosos, que interpretaram de forma extremamente equivocada aquilo que estava no nosso plano municipal. O que nós tratávamos no plano municipal, e eu digo nós porque eu sou professora também, é da questão vinculada aos sujeitos que pertencem à escola. Quem faz parte da escola? Ou nós poderíamos perguntar, na escola todos os sujeitos são iguais? As diferenças sempre existiram ou elas são resultados da sociedade de hoje? Obviamente, se a gente responder essas duas perguntas, você vai perceber, as diferenças sempre existiram. Tentaram homogeneizar a escola, os sujeitos. Então, falar de gênero é falar de homens e mulheres, de masculinidades, feminilidades que são construídas historicamente, dependendo da cultura. Falar de diversidade étnica é dizer que a escola tem negro, é dizer que a escola tem várias raças, é dizer que tem amarelos, que tem estrangeiros. Veja o que nós vivemos há pouco tempo, agora, na França. Todo esse conflito, a gente se compadece quando vê 100 pessoas morrendo, 200 pessoas morrendo por conflitos basicamente de origem religiosa ou vinculados à xenofobia. E que papel que nós temos em relação a isso? Que contribuição a gente dá para esta violência ou para amenizar essa violência? E a escola é o encontro dessas diferenças, e se você tentar omitir, se você tentar homogeneizar, você sempre vai inferiorizar determinados grupos ou ocultar determinados grupos. E isso não é benéfico para a cultura, para uma cultura de paz e muito menos para uma sociedade democrática. Então, o debate, me parece que ele tem que ser feito do ponto de vista humano. E grupos evangélicos ocuparem as câmaras de vereadores para pedir a exclusão dessas palavras é pedir para retirar toda a diversidade do mundo. E isso é gerador de violência e eu jamais poderia concordar com esse tipo de ação. Por isso que me posicionei sempre de forma muito clara, contrária à ordem comum, Luciana. É muito fácil você ver uma plateia cheia e você repetir o que a plateia está dizendo. Mas o nosso papel é sobretudo de responsabilidade com o conceito, com os sujeitos e com toda a diversidade humana. Por isso que eu faço esse enfrentamento e sempre o farei. Bom, essa Câmara realizou uma grandiosa audiência pública, onde reuniu líderes religiosos, educadores, autoridades diversas. Os próprios vereadores deram sua opinião. E o que foi discutido mesmo foi a questão da palavra gênero e ideologia de gênero. Mas teve algum outro assunto que gerou polêmica dentro disso? Quando, Luciano, da audiência pública, quando resultou toda essa confusão da interpretação da palavra gênero, houve um movimento de retirada da palavra gênero e a substituição dela por meninos e meninas. Quando nós imaginávamos que esse movimento, então, ok, não precisa ter a palavra gênero, que isso estava superado, os grupos religiosos vieram novamente à Câmara e pediram a retirada da palavra diversidade étnica. Aí eu disse, não é possível que... Então, o que está oculto, e eu sempre disse isso, o que está oculto nessa discussão, gênero, quando você diz que gênero é menino e menina, as mulheres continuam apanhando porque nós educamos meninos diferente de meninas. Os meninos continuam sofrendo emocionalmente porque sempre foram educados para serem durões, para serem fortes. E isso a gente constrói lá desde a tenra infância. E quando nós dizemos nós precisamos de ter contextos que representem esses papéis, que tenham brinquedos para meninos e meninas, não foi entendido. Agora, quando ainda os grupos religiosos vêm aqui dizer que não pode ter a palavra diversidade étnica, porque eles estão interpretando outra coisa, o que está oculto é o preconceito, e o preconceito sobre homossexuais. Este é o medo. Então, me parece que, em nome de Deus, você excluir determinados grupos é uma heresia. E, sobretudo, porque, do ponto de vista da religiosidade, se tem uma lição que Jesus nos ensinou, é que a gente tem que amar todos indistintamente. E eu acredito que padres e pastores devem ser os primeiros a exercitar isso. Falar é uma coisa, exercitar é outra. Então, amar aquele que foge do teu padrão, este é o ponto de amorosidade. Amar aquele que é próximo de você é muito simples, é muito fácil. Eu acho que o grande desafio é fazer aquilo que Jesus fez quando se rebelou, né?
que acolheu a prostituta, que acolheu os leprosos, os mais pobres. Amar a todos. Eu acho que esse é o ponto. Ensinar é diferente do que educar? Nunca consigo separar ensinar e educar. A escola tem uma tarefa precípua, que é trabalhar com conhecimento. Como você trabalha com conhecimento, e o conhecimento científico, sem considerar o sujeito que aí está. Então, quando você tem um sujeito e você tem um movimento extremamente relacional, não tem como separar o ato de educar, porque você orienta o menino, a menina, a sentar na cadeira, a respeitar o colega ao lado, a levantar uma mão para pedir para a professora ou fazer uma determinada questão. Você orienta do ponto de vista da alimentação. Quando você está lá, os bebês estão nas creches. Ora, um bebê na tenra idade que você acolhe no colo, que você troca a fralda, que você dá os primeiros brinquedos, ensina os primeiros passos e as primeiras palavras, como tu separa o cuidar e educar? São processos imbricados, que não existe essa separação. Mas no caso de uma família, a família ela educa a pessoa para a vida, ela orienta, digamos. Uma escola, ela ensina também para a vida. Família e escola andam juntas. Isso, elas têm papéis distintos, mas complementares. Então, não tem como essa ideia de separar que a família educa e a escola ensina é muito reducionista e não existe, na perspectiva da vida humana, não tem como separar. Então, o que hoje está faltando é esses dois papéis se aproximarem. Os pais, na grande maioria das vezes, substituíram seus papéis pela escola. E a escola tem uma sobrecarga enorme, então isso a gente precisa rever. A família precisa acompanhar os filhos, a escola não é depósito. A escola precisa criar estratégias de aproximação, de corresponsabilização. E a gente vê movimentos para que isso aconteça. O pai não pode ir para a escola simplesmente para deixar o filho na porta da escola ou para buscar no final do dia. E olha que tem pai que esquece, inclusive, no final do dia de buscá-lo. Então, essa é uma discussão que o plano municipal deveria fazer. Como é que essas famílias ou esses grupos que ocuparam a Câmara de Vereadores poderiam ajudar a escola a ser uma escola melhor? Esse é o debate que a sociedade precisava fazer. Hoje nós temos dados, Luciano, que drogas estão sendo passadas pelas grades das escolas. Eu acredito numa escola sem grades. Hoje, com grades, você tem a droga sendo passada pelos portões da escola. Como é que a família, como é que esses grupos estão pensando isso? O consumo de drogas, de álcool, da violência em torno da escola, da violência dentro da sala contra professores. Então, alguém está falhando no seu papel, e eu diria que não é a escola. A escola tem fragilidades, mas, sobretudo, é a sociedade que não tem compreendido o papel de responsabilidade com todos os sujeitos. Bom, se ainda está em discussão o Plano Municipal de Educação de Balneário Camboriú, qual é a próxima fase agora? A próxima fase é de nós. Eu, particularmente, fiz inúmeras emendas e o prefeito municipal retirou o plano antigo, construído num processo amplamente democrático. O prefeito simplesmente retirou, mandou um substitutivo, Luciano, retirando as palavras. Gênero e ideologia de gênero. E não existia ideologia de gênero. A palavra era gênero. Só gênero. Ideologia é uma coisa inventada, que não existe no plano. O prefeito retirou, então eu lamento muito a atitude do prefeito antidemocrática, até porque não vi o prefeito participando de nenhum momento de discussão do Plano Municipal de Educação. Eu tenho dito que o prefeito, Luciano, retirou sujeitos do Plano Municipal de Educação. Aliás, como de fato eu tenho dito que o sujeito prefeito também é uma figura ausente da vida política de Balneário Camboriú e das principais pautas de Balneário Camboriú. Talvez ele imagine que as crianças também possam ser presença ausente e a diversidade também presença ausente na nossa sociedade. Intervalo e nós voltamos para encerrarmos o programa Câmara Cidadã desta noite, que tem como convidada especial a vereadora do PT, Marisa Zanoni. Até já. Balneário Camboriú é o melhor lugar de muitas pessoas. Mas o que faz esta cidade ser o seu melhor lugar? Pra mim, essa praia é linda! É a cultura e o entretenimento. O lazer. O esporte. O dia faz o meu melhor lugar. A noite faz o meu melhor lugar. É a qualidade de vida.
construir esta cidade. Receber nossos turistas. Dar mais segurança. Atender os pacientes. Ensinar nossos alunos. Da Barra Sul ao Pontal Norte, na orla da praia, no centro da cidade, em todos os bairros e em todas as ruas. Não importa a hora ou o lugar, para cada pessoa, um novo motivo para amar esta cidade. Balneário Camboriú, há 50 anos o seu melhor lugar. De volta com o programa Câmara Cidadã, recebendo nesta noite a vereadora do PT, Marisa Zanoni, que no segundo bloco fez um raio-x sobre essa questão polêmica do Plano Municipal de Educação. O importante é que a sociedade precisa se envolver cada vez mais. Tá? Tem que entender e tem que se unificar. Não adianta ouvir só um lado, o outro. No final de contas, lá no finalzinho, alguém tem que receber os méritos e a sociedade tem que colaborar para isso tudo. Vereadora, como eu disse na abertura do programa e parabenizei a sua assessoria parlamentar, muito bem elaborado e profissional esse material que retrata a prestação de contas do mandato da vereadora desses 3 anos até o momento e, diga-se de passagem, um trabalho bem interessante, uma leitura bem fácil e bem entendível. E é difícil para nós, porque somos regidos pelo tempo, aproveitarmos esses últimos 8, 9 minutos do programa para falarmos aí das principais ações que a senhora idealizou junto ao seu mandato. E está sendo uma experiência boa? Ela é sempre um grande desafio. A experiência de ocupar um espaço público, ela é uma responsabilidade sobre tudo e eu sempre gosto de dizer uma oportunidade. Então, construir um mandato de responsabilidade, primeiro, Luciano, com a pauta da Câmara de Vereadores, estudar os projetos, propor emendas, vir para o plenário preparado para aquelas discussões, me parece que é fundamental e me parece que muitas vezes é uma tarefa que poucos valorizam. Mas este é um papel estruturante do mandato, porque muitas vezes o que você vê na cidade, por exemplo, as questões da mobilidade urbana, da falta de praças, da falta de escola, são resultados de legislações que nós criamos. Então, eu me ocupo muito com a pauta, sempre com a pauta da Câmara de Vereadores. Outras questões também relacionadas à própria fiscalização do governo, criar novas possibilidades em relação à cultura, à educação. Me parece que o grande movimento de fazer o raio-x das escolas de educação infantil, das escolas de ensino fundamental, fazer o percurso também em algumas unidades de saúde, me deram uma nova visibilidade sobre a cidade, sobre esses 2 grandes campos de atuação, a saúde e a educação, que também são funções complementares. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos um problema seríssimo de gestão do Ruth Cardoso. O dinheiro que o Ruth Cardoso consome não é o problema se nós tivéssemos sobrando dinheiro. O problema está no desmantelamento da atenção básica. Então, ao invés de nós cuidarmos da saúde, nós estamos tratando da doença. E isso nós precisamos nos atentarmos, porque quanto mais você se descuida da atenção básica, mais gente estará na porta do hospital e ninguém consegue dar conta do custo de um hospital, como nós estamos vendo. Então, é uma questão de gestão. Outro ponto fundamental é dos trabalhadores, dos especialistas na área da saúde, já que a distância entre o salário hoje de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, ela é quase o dobro do que o médico ganha a menos. Então, os servidores especialistas ganham muito menos do que hoje os médicos têm de salário. Os médicos tiveram uma conquista importante, o prefeito prometeu fazer um ajuste em toda a carreira dos servidores, que ainda não aconteceu. Nós temos problemas também na carreira dos funcionários da área, dos especialistas da educação, do apoio pedagógico infantil, do apoio pedagógico especial, que são fundamentais, que o prefeito faça essa revisão. Então, são pleitos que o mandato me permitiu enxergar o sistema de gestão da cidade e me permite hoje fazer duras críticas à Prefeitura Municipal. A cidade de Balneário Camboriú, ela tem 47 km², um orçamento invejável e nós temos precariedades em todos os espaços.
Este último mandato... Todos os setores. Em todos os setores, desculpa. Este último mandato do prefeito Edson Renato Dias, após a Operação Trato Feito, ele é desastroso para a cidade. E nesse aspecto a gente pode considerar a corrupção é desastrosa. Então, que as pessoas possam se alertar ao escolher os seus candidatos. O caráter de uma campanha denota o caráter de um mandato. Aquele vereador que gasta muito para se eleger, aquele que é financiado, a gente sempre lembra, alguém que financia vem cobrar a fatura. E essa fatura custa caro para toda a sociedade. Então, naquilo que você chamava a atenção, a sociedade precisa se modificar para que a gente tenha políticas melhores, políticos melhores e uma sociedade como todos merecem. Melhor em termos de mobilidade, de saúde, de espaços de lazer, de convivência, de segurança. Uma das suas frentes de trabalho é voltada para a cultura. Em 2013, a senhora teve uma brilhante ideia de levar à frente e enriquecer a cultura de Balneário Camboriú através do projeto Luz Câmara Ação, que é a menina dos olhos da senhora, né? Sim. Projeto que deu certo e hoje é solicitado pela sociedade. O Luz, ele se tornou uma marca do mandato no sentido de oportunizar aos jovens a vinda à Câmara de Vereadores no primeiro momento, e este ano nós estamos indo à escola, a gente atinge um público diferenciado na escola, um público maior, e esses meninos, jovens, meninas, têm oportunidade de contato com nossos artistas locais, além de sempre estarem usando e usufruindo da sétima arte numa perspectiva que eles jamais encontrarão nas salas de cinema comum ou nas locadoras. Então nós temos bastante carinho pelo projeto, porque além das coisas comuns de um vereador, ele é um plus em termos de uma contribuição para a cultura. E eu acredito que, sempre naquela premissa, a cultura é filha da liberdade. Nós nos instituímos melhor quando a gente é capaz de olhar, de sentir, de fruir com uma obra de arte, com uma escultura, com uma literatura, com a poesia. Esses elementos nos tornam mais humanos e por isso que nós fizemos o investimento. Parabéns pelo excelente material. Vereadora Marisa, a senhora encerra o programa comigo nesta noite. Desejo à senhora, à sua equipe, um ótimo trabalho, um excelente final de mandato nesse terceiro ano e que para o ano que vem a senhora faça o melhor pela população de Balneário Camboriú. Tá certo? Fique à vontade para as suas considerações finais, vereadora. O ano está passando rápido, já é Natal. Já é Natal. Eu agradeço, Luciano, agradeço a todas as pessoas que nos ouvem, agradeço a todo o gabinete, ao Caio, a Elis, a Margarete, a Gionete, a Sônia, todos os companheiros e companheiras de luta, de batalha, toda a equipe aqui da Casa Legislativa e a você que está nos acompanhando. Mais um ano se finda e o meu desejo é que o próximo ano seja um ano de paz, de energia, de muita luz, para que todos nós possamos contribuir no nosso dia a dia com um mundo melhor, mais solidário e que a nossa cidade, essa linda cidade, possa também reconhecer toda a diversidade humana e toda a riqueza que a gente tem. Muito obrigada. Sucesso. Obrigado a você pela audiência, eu, Luciano Sens, fico por aqui. Desejo a você uma ótima semana. Eu volto semana que vem, se Deus quiser, e assim irá desejar. Até lá.